Está no ar programa Globalizando. Apresentação, Mário Tito Almeida e alunos de Relações Internacionais da UNAMA. Para você que está ligado na Rádio UNAMA FM, estamos iniciando o programa Globalizando, o programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Sou o professor Mário Tito Almeida e começamos o nosso programa em julho. Boas férias para você. A gente também está de férias, mas deixa gravado o programa para você não perder nada daquilo que acontece no mundo. Nós estamos aqui nos estúdios da Rádio UNAMA e a gente quer levar para você temas importantes, um programa de extensão que leva para você exatamente notícias internacionais e suas interfaces aqui na Amazônia. Deixa eu logo apresentar minha equipe de locutores do programa de hoje, a começar com Nina Fernandes. Bom dia, Nina. Bom dia, caro ouvinte. Bom dia, professor Tito. Eu quero mandar um abraço para nossa seguidora do Threads, Ana Caroline Ferreira. Muito bem. Olha, quem está com a gente também é o acadêmico do 8º semestre, Enzo de Luca. Bom dia, Enzo. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia aos nossos ouvintes agora no nosso primeiro programa de julho. Eu também aproveito para mandar um abraço para o Beto Aguiar, que está nos acompanhando no Twitter. E também conosco, completando o nosso time de locutores, está Soraya Pinheiro. Bom dia, Soraya. Bom dia, professor. Bom dia, você ouvinte do programa Globalizando. Quero aproveitar para mandar um abraço lá do Instagram para Larissa Kitagawa. É isso mesmo. O programa de hoje, o primeiro do mês de julho, conforme nós falamos, vai falar de um tema internacional muito importante. Nós que somos de relações internacionais ficamos muito atentos ao que acontece nas dinâmicas da política internacional contemporânea e nós estamos notando a ascensão da China e o enfraquecimento dos Estados Unidos no mundo contemporâneo. Nós vamos conversar sobre as potencialidades e os desafios. E o nosso convidado de hoje é o professor Eduardo Oliveira. Ele é graduado em Relações Internacionais aqui pelo UNAMA, mestre em Gestão para o Desenvolvimento Socioambiental pelo Programa de Pós-Graduação em Gestão de Conhecimentos para o Desenvolvimento Socioambiental também aqui da Universidade e atualmente ele é coordenador executivo do programa Globalizando, membro da Comissão de Relações Internacionais da OAB Seção Pará e professor dos cursos de Relações Internacionais e de Jornalismo da Universidade da Amazônia. Bom dia, professor Eduardo. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia a você que nos acompanha aqui na Rádio UNAMA FM 105.5. É um prazer estar desse lado do microfone e espero que a nossa conversa seja bastante produtiva ao longo desse Globalizando de hoje. E é uma temática que está envolvendo outros temas. A gente fala de temas como guerras, como dimensão da desdolarização, mas tudo por trás tem essa dimensão sistêmica, né? Exatamente, professor. É um tema guarda-chuva. Na verdade, a gente pode analisar, né, o tema de hoje através de várias lentes e o internacionalista ele é capaz de fazer isso, né? Ele é um analista, ele não prevê o futuro, mas os cenários eles são traçados justamente por essas áreas de conhecimento que a gente estuda em RI. Muito bem. E olha só, você que está chegando agora no nosso programa, saiba que a gente tem essa conversa de qualidade com o nosso entrevistado, mas a gente faz uma coisa diferencial. Qual é o diferencial do programa? Uma playlist que viaja pelo mundo da música com países envolvidos nas temáticas. É por isso que eu vou perguntar para Nina, primeira coisa, qual é a playlist, qual é a nossa dinâmica da playlist e para onde nós vamos começar a nossa viagem musical. Mas, professor, a playlist do nosso programa de hoje conta com música dos principais países aliados da China e dos Estados Unidos também no sistema internacional. Israel e os Estados Unidos mantêm uma aliança histórica e estratégica de longa data, que se consolidou em uma parceria profunda nos eixos econômico, militar e tecnológico. Para representar Israel, ouviremos a música There Must Be Another Way, das cantoras Noah e Mira Watt. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. E nós passamos por Israel no programa de hoje, não é isso, Nina? Isso mesmo, professor. Acabamos de ouvir There Must Be Another Way, das cantoras Noah e Mira Watt, representando Israel, país que desde a sua fundação é o maior beneficiário cumulativo da ajuda externa dos Estados Unidos, recebendo aporte financeiro e militar estrutural para assegurar sua defesa e vantagem estratégica no Oriente Médio. Globalizando. Fique por dentro. Em 2026, a economia dos Estados Unidos atingiu um novo marco. Pela primeira vez desde o período da pandemia da Covid-19, a dívida pública superou o tamanho da economia nacional. Para cada dólar arrecadado, o governo dos Estados Unidos gasta cerca de $1,33. Além disso, cresce o debate sobre a desdolarização da economia global. Por exemplo, blocos econômicos buscam ampliar o uso de moedas locais em transações internacionais, enquanto a China se destaca por iniciativas que buscam reduzir a dependência mundial do dólar.
Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. No programa de hoje, o primeiro do mês de julho, nós estamos conversando com o professor Eduardo Oliveira e o tema é a ascensão da China e o enfraquecimento da hegemonia dos Estados Unidos. Quais são as possibilidades, quais são os cenários? Nesse sentido, o professor Eduardo Carlos Sena no Instagram, obrigado Carlos, está lhe perguntando o seguinte: a disputa pelo controle do 5G, da inteligência artificial, da produção de semicondutores parece ser o principal campo de batalha no século XXI. Quem está liderando a corrida tecnológica entre Estados Unidos e China e que fatores podem definir o vencedor? Bom, professor, obrigado pela pergunta, Carlos Sena. E assim, dizer quem está liderando a corrida tecnológica, a gente exige, na verdade, um olhar para duas principais forças que são assimétricas, né? Os Estados Unidos, que dominam a mente do sistema, e a China, que acaba controlando a estrutura desse processo todo. Então, se a gente for olhar para o 5G, para a infraestrutura de rede, a vitória ela é incontestável da China, né? A gente tem empresas como a Huawei, que construíram a maior rede do planeta e dominaram essas patentes ligadas a essa conectividade toda. Então, o foco lá de Pequim agora não é só o consumidor final. Então, ele busca priorizar, inclusive, as estruturas, como a automatização dos portos, indústrias e as redes elétricas por todo o sul global, inclusive. Já na inteligência artificial, os Estados Unidos eles mantêm a liderança nesses modelos que eu diria que são regenerativos, né? Ligados ao Vale do Silício, que é um grande foco, né, daquele contexto. Os laboratórios chineses, como o DeepSeek, eles quebraram o monopólio dos Estados Unidos quando eles lançaram aqueles modelos de grande performance ligados ao custo de treinamento lá do Ocidente. Então, nesse contexto, eu diria que o principal foco seriam os semicondutores nesse processo todo. Então, os Estados Unidos eles têm essa vantagem estratégica, só que uma pergunta a ser falada é quem vai vencer essa disputa toda, se vai ser, e eu diria que seriam a energia, a matéria-prima, mas principalmente a velocidade. Muito bem, olha, e é interessante, inclusive a gente vai ter um programa em agosto sobre inteligência artificial, que as pessoas às vezes pensam assim, não, a inteligência artificial não tem relações de poder, mas a gente precisa entender que tem muitos interesses por trás e esses interesses interferem na hegemonia do mundo. Exatamente, na verdade, a gente vive num contexto de interdependência complexa, é o que a gente sempre fala aqui. Então, não existe um mundo com essa nova ordem mundial com dois tipos de pontos de poder específicos. Na verdade, o poder, ele circula em todos os atores, distribuídos em eixos específicos, e o principal deles é o controle pelo acesso aos metais raros e a tecnologia principal. O fato, Enzo, é que nessa questão da digitalização da vida contemporânea, a disputa de poder é acirrada. Isso mesmo, professor. A gente tem que lembrar que as principais empresas de tecnologia e informação têm sede e são dos Estados Unidos. Exato. Então, os interesses econômicos e comerciais, eles também estão muito entrelaçados com os interesses políticos. Por isso que grande parte dos CEOs das Big Techs estadunidenses são aliados do atual presidente Donald Trump. Perfeitamente. Inclusive, um outro programa que a gente vai fazer aqui é sobre Taiwan, que está no centro geopolítico dessa disputa entre Estados Unidos e China. Nessa conversa que nós estamos tendo, estamos fazendo uma viagem musical sensacional. Soraya Pinheiro, agora é com você. Bom, a nossa próxima etapa da viagem musical vai ser na Coreia do Norte. E durante a visita ao país, o presidente Xi Jinping reforçou a parceria com Kim Jong-un e afirmou a disposição da China em ampliar a cooperação bilateral em comércio, agricultura e tecnologia. E para representar a Coreia do Norte, ouviremos a música Go to Mount Paquetu, do grupo Morabon. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical que passou pela Coreia do Norte, música de resistência, né, Soraya? Isso mesmo, professor. Acabamos de ouvir Go to Mount Paquetu, do grupo Morabong. A China permanece como uma das principais aliadas da Coreia do Norte em 2025. As exportações chinesas para os Estados Unidos apresentaram um salto expressivo, atingindo o patamar de mais de 2 bilhões de dólares. Globalizando Entrevista. Quem está com a gente hoje é o professor Eduardo Oliveira, do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Afinal de contas, o tema é muito importante. Estamos falando sobre a ascensão da China e a certa decadência na hegemonia dos Estados Unidos. E esse é um tema que interessa a você, porque parece ser muito longe da gente, mas tem impacto muito grande aqui na Amazônia. E olha só essa pergunta, professor Eduardo, do Wanderson Lemo no Instagram. Ele diz o seguinte: a iniciativa Belt and Road, frequentemente apresentada como o maior
maior projeto de infraestrutura da história. Vão haver investimento em portos, ferrovias, energia, e isso pode gerar, de alguma forma, dependência econômica e deslocando a lealdade política de diversos países de Nova York para Pequim? Bom, obrigado, Wanderson, pela pergunta. E assim, analisar especificamente a Belt and Road como apenas um projeto, né, de engenharia, na verdade é um erro muito grande, porque muda as principais estratégias de geoeconomia, mas principalmente a projeção de poder no século XXI, né? Então, existem, na verdade, dois principais discursos que atravessam esse contexto. A primeira, que na verdade ela é muito debatida no mundo ocidental e mediatizada, né, por principais jornais, é como se eles estivessem fazendo uma diplomacia da armadilha da dívida. Então, o principal argumento é que o Pequim vai financiar os portos de infraestrutura e a contrapartida é que esses países que receberam infraestrutura ficassem cada vez mais dependentes por conta desse financiamento direto, né, desse investimento direto. Só que existe uma vertente diferente, que é um pouco mais ligada a analistas, inclusive chineses, que tratam essa questão, e eles dizem que as elites locais do Sul, elas frequentemente não têm acesso ao FMI, por exemplo, a todas essas estruturas do Banco Mundial, e acabam exigindo políticas que acabam descredibilizando todo o processo interno das principais fontes. Então, o impacto real dessas lealdades acaba se manifestando num alinhamento pelo voto, né? Então, eu diria que países que são profundamente endividados, eles dependem de investimento de infraestrutura, principalmente na África, né, e na Ásia Central, até a América Latina. É importante, né, Nina, que a gente percebe que não pode cair de uma dependência para outra dependência, mas parece que a China vem com muito mais soft do que com hard power, né? Exatamente, professor. A gente podemos dizer que um dos tópicos mais basilares do nosso curso, talvez até um pouco introdutório, é essa questão de que a China, ela, como diria Michel, ela pode crescer de uma maneira pacífica, e a gente vê cada vez mais ela crescendo de uma maneira mais estratégica, indo contra aqueles pressupostos realistas que falavam que o país só ia crescer através da guerra. Exato. Então, são temas básicos de relações internacionais que a gente vê cada vez mais no sistema internacional contemporâneo. Muito bem, você está no programa Globalizando, estamos conversando sobre a questão da hegemonia da China, esse crescimento, da ascensão da China, exatamente no mundo contemporâneo. Já que eu estava conversando com a Nina Fernandes, eu vou perguntar para ela, já que nós já fomos para Israel, que é aliada dos Estados Unidos, a Coreia do Norte, que é aliada da China, para onde nós vamos agora? Professor, nós vamos passar agora pela Argentina, que é aliada dos Estados Unidos e mantém uma relação histórica de cooperação política e econômica com o país, fortalecida durante o governo de Javier Milei. Nesse contexto, a Argentina tem adotado, sim, uma postura de maior alinhamento e aproximação com Washington, intensificando os laços bilaterais e a cooperação em temas estratégicos. E para a gente representar a Argentina, vamos ouvir agora a música Dos Amantes, da cantora Tini. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Muito bom, a viagem musical foi para a Argentina, Nina? Isso mesmo, professor, um país lindo, diga-se de passagem. A gente acabou de ouvir Dos Amantes, da cantora Tini, representando a Argentina. Esse país que, mesmo diante do seu alinhamento geopolítico, preserva importantes relações comerciais com a China, permanecendo como um de seus principais parceiros econômicos. Globalizando Entrevista. Estamos com o professor Eduardo Oliveira aqui no programa Globalizando de hoje. Estamos falando sobre a ascensão da China e esse certo enfraquecimento dos Estados Unidos no mundo contemporâneo. E como você já aprendeu aqui também, no primeiro bloco do nosso programa, a gente sempre dá voz para o calouro fazer a pergunta. Vamos acompanhar a pergunta agora. Bom dia, ouvintes do Globalizando. O meu nome é Arthur Ripardo, sou da equipe de entrevistas e hoje eu estou com a caloura Ana Lu Sarmento para a pergunta com calouro. Bom dia, ouvintes. A minha pergunta é:
De que forma o crescimento econômico e político da China influencia a posição dos Estados Unidos no cenário internacional atual? Bom, Ana Lu, obrigado pela pergunta. E assim, durante muito tempo, a gente viveu num mundo de unipolaridade, né? Então, os Estados Unidos, através de toda a sua estrutura de poder, eles dominavam toda a questão política, mas principalmente bélica. É sabido, principalmente na área das relações internacionais, que nos últimos anos existe algo chamado transição de poder. Então, o poder ele sai do Ocidente especificamente, como se fosse um polo único de poder, e se distribui para outros atores internacionais, como é o caso da China. Um ponto a ser discutido exatamente é o crescimento da China, professor. Ele não é um crescimento que foi de um dia para a noite. Sem dúvida. Ele foi um crescimento gradual. Então, a China, ela ensina os Estados Unidos que o crescimento, o desenvolvimento é bastante diferente de crescimento apenas. Principalmente quando a gente percebe que a China e seus aliados saem daquela lógica de dependência de um sistema financeiro, né, de uma estrutura que é guiada por regras estadunidenses. Isso se reverbera para o sul global todo, como por exemplo o Brasil e todo o contexto dos BRICS ali, né? China... Mas talvez aí que seja a diferença do crescimento dos Estados Unidos para o crescimento da China. A impressão que dá é que o crescimento da China vem acompanhado de uma certa multilateralidade ou multilateralismo a partir dos BRICS. Isso gera uma diferença nessa dinâmica. Hegemon nenhum se cria sozinho no sistema internacional contemporâneo, né? Na verdade, a concertação econômica ela é fundamental porque os principais problemas financeiros e econômicos, eles são problemas que impactam todos os países do mundo, né? Então, a China não poderia crescer sozinha como os Estados Unidos uma vez tentaram. E aí, Soraya, a grande questão é a gente ficar atento ao que acontece no mundo, porque o mundo muda muito, muito depressa e essa dinâmica vai continuar acontecendo, né? Com certeza. Como o professor estava falando, a questão da China, ela vinha ascendendo, a gente pode comparar com a teoria do poder perceptível do Ray Klein. E a teoria do poder perceptível do Ray Klein, a gente pode ligar com essa questão da ascensão da China, uma vez que o poder dela antes não era tão perceptível assim, e agora vem ascendendo, como outros países também, vindo com essa questão mais em bloco. Fazer só um pequeno comentário. Sim. A gente tem que também analisar rapidinho que os Estados Unidos não nasceu como essa grande potência. Claro. Antes dos Estados Unidos ser esse grande hegemon, como a gente denomina nas relações internacionais, existiu a mãe Inglaterra. E antes dos Estados Unidos ser isso, a gente vê uma grande diferença dos países, porque os Estados Unidos teve muita sorte com todo o cenário que existiu no pós-guerra. A China foi uma questão muito mais estratégica e pensada. Muito bem, olha só, eu quero aproveitar o momento para dizer o seguinte: você está se interessando por esse tema? No curso de Relações Internacionais nós navegamos por esses temas, 3 disciplinas específicas discutem um pouco isso que nós estamos conversando aqui no nosso programa. As teorias, porque com as teorias a gente consegue analisar o que está acontecendo, a política internacional, porque de alguma forma percebe-se essa dinâmica mais global, e também a geopolítica. Então, se você quiser fazer Relações Internacionais, vestibular.nama.br. Globalizando nas ruas. Nosso Globalizando vai para além dos muros aqui do nosso estúdio da Rádio Nama. A gente vai para as ruas da Grande Belém. Este mês, as nossas entradas dos nossos produtores serão diferenciadas, porque nós vamos dar dicas para viver bem as férias de julho. E nós vamos começar com Tayla Amaral. Bom dia, Tayla. Quais são as suas novidades? Bom dia, professor. Bom dia você, querido ouvinte, que está nos ouvindo nesse sábado de férias. Hoje eu estou falando aqui diretamente do consultório da Thalita Berino, que é nutricionista formada pela UFPA, mestre em neurociências e comportamento, também pela UFPA, educadora em diabetes e especialista em comportamento alimentar. Bom dia, Thalita! Bom dia a todos os ouvintes, bom dia, professor Mário. Então, Thalita, com o aumento da movimentação em praias e balneários durante as férias, quais são os principais cuidados que as pessoas devem ter com a alimentação para evitar problemas de saúde? Bom, vamos lá, a gente tem que ter realmente alguns cuidados, tanto a nível nutricional, quanto a nível também higiênico-sanitário. Então é muito importante as pessoas prestarem um pouco atenção, primeiro, na origem desse alimento. Verificar se o local que a pessoa está comendo, se é realmente um local adequado do ponto de vista higiênico-sanitário, se o local tem certificação, se aquele tipo de alimento que a pessoa vai escolher não é um alimento que está exposto em temperatura ambiente há muito tempo, porque ninguém quer ter nenhum problema nessas férias,
né? E já pensou uma dor de barriga para atrapalhar as férias? Então a gente tem que pensar nessa situação e também na qualidade nutricional desses alimentos. Então é importante que sejam alimentos que sejam mais leves, porque alimentos que sejam muito gordurosos, eles podem atrapalhar a digestão, podem atrapalhar também aquela disposição da pessoa nas férias. É importante a gente lembrar muito da hidratação. A hidratação é essencial nesse momento, porque o corpo precisa estar bem hidratado para funcionar melhor, ainda mais no período de calor tão intenso. Perfeito! E além da segurança alimentar, quais os hábitos de alimentação e hidratação que você recomenda para aproveitar o dia na praia ou no balneário sem comprometer a saúde? Olha, é importante que nessa alimentação leve que a gente fala, tenha alimentos como frutas frescas. Então as frutas frescas, elas podem trazer tanto a nutrição quanto a hidratação junto. Então pensando aí, uma melancia gelada, um melão, um abacaxi. A gente também pode usar alimentos congelados nessa história, levar para a praia alimentos congelados, por exemplo, fruta congelada. É um petisco muito refrescante e que todo mundo pode se beneficiar disso, desde a criança até os idosos. E pensando na parte da hidratação, lembrar, gente, hidratação é com água, não é refrigerante, cerveja, nem suco. Falando em suco, a gente também tem que ter cuidado com excesso de suco. O problema do suco é quando ele é consumido com muita frequência, porque isso pode acabar prejudicando um pouquinho a saúde. Então, suco é para ser esporádico, não é proibido, mesmo sendo de fruta, é para ser esporádico. E mais uma vez, tomar cuidado com o quê? Com a origem dessa água. Então, é importante que esse suco, se a pessoa for consumir, que seja feito com uma água de procedência boa, para a gente evitar realmente, mais uma vez, problema com micro-organismos. Perfeita colocação, Thalita, porque é importantíssimo você atentar a esses importantes cuidados, ainda mais durante as férias, que a gente tende a ficar mais tranquila, sem se preocupar com nada, só querendo aproveitar. E essa foi mais uma externa do programa Globalizando, diretamente do consultório da Thalita Berino, que é nutricionista formada pela UFPA, mestre em neurociências e comportamento e educadora em diabetes e especialista em comportamento alimentar. Meus agradecimentos, Thalita. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Boas férias para todos vocês. Perfeito. É com você aí no estúdio, Mário Tito. Muito obrigado, Tayla, pela sua participação e chegamos ao final do primeiro bloco com música de qualidade. Para onde nós vamos agora, Enzo? Professor, nós vamos agora fazer um tour pela Rússia, um dos principais parceiros da China no cenário mundial. Já passamos por Israel, um aliado dos Estados Unidos, pela Coreia do Norte, um aliado da China, pela Argentina, também um aliado dos Estados Unidos, e agora vamos para a Rússia, que tem aprofundado sua parceria estratégica com a China em meio às transformações da ordem internacional contemporânea. Os dois países têm ampliado a cooperação em áreas estratégicas, como energia, comércio e segurança, e consolidando uma relação de crescente interdependência e cooperação política no cenário internacional. Para representar a Rússia, ouviremos a música It's My Life, dos cantores Dima Bilan e Mari Kaimbrey. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical maravilhosa passou pela Rússia, Enzo. Isso mesmo, professor. Acabamos de voltar da Rússia, onde nós escutamos a música It's My Life, dos cantores Dima Bilan e Mari Kaimbrey. A aproximação entre Moscou e Pequim é apontada como um dos principais desafios à liderança global dos Estados Unidos. Com o crescimento econômico da China e o papel geopolítico da Rússia, a cooperação entre as duas potências contribui para o surgimento de novos centros de poder. Muito bem, agora terminando o nosso primeiro bloco, eu queria perguntar para Soraya Pinheiro como é que vai ser a nossa playlist no próximo bloco. Fique ligado, no próximo bloco a playlist de hoje vai passar pelos Emirados Árabes Unidos, África do Sul, El Salvador e, é claro, o Brasil. E você está no programa Globalizando aqui na Rádio Nama FM 105.5, o som internacional da Amazônia. Daqui a pouco nós voltamos após o nosso apoio cultural. Globalizando, uma produção do curso de Relações Internacionais da UNAMA. Globalizando, uma produção do curso de Relações Internacionais da UNAMA. Já estamos de volta com o programa Globalizando aqui na Rádio Nama FM 105.5, o som internacional da Amazônia. Este é um programa que é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais. Somos também um grupo de pesquisa CNPq chamado Internacional da Amazônia e o CNPq deu um selo de qualidade para o nosso programa. Nós já estamos há 13 anos no ar aqui na Rádio Nama, levando esses temas internacionais. E o tema de hoje, logo nesse primeiro fim de semana do mês de julho, mês de férias, é muito importante, porque nós estamos falando sobre a ascensão da China e o enfraquecimento
enfraquecimento dos Estados Unidos no mundo contemporâneo, quais são as potencialidades e quais são os desafios. Como convidado temos o professor Eduardo Oliveira, graduado em Relações Internacionais pela UNAMA e também mestre em Gestão para o Desenvolvimento Socioambiental do PPGC da UNAMA. Atualmente ele é coordenador executivo do programa Globalizando e professor dos cursos de Relações Internacionais e Jornalismo da Universidade da Amazônia. Nosso papo com o Eduardo vem depois da quinta etapa da viagem musical Nina Fernandes. Agora é com você. Lembra pra gente como é que tá sendo a playlist de hoje? Isso mesmo, professor. A playlist de hoje, só relembrando, caro ouvinte, conta com música dos principais países aliados da China e dos Estados Unidos no sistema internacional. E a quinta etapa da viagem musical passa pelos Emirados Árabes Unidos, que são aliados dos Estados Unidos. A parceria dos Emirados Árabes Unidos e dos Estados Unidos é uma das parcerias mais importantes do Oriente Médio, uma relação de comércio, investimento e tecnologia. Para representar os Emirados Árabes Unidos, ouviremos a cantora Arlo com a música Baraweza Qualbek. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical maravilhosa, nós passamos agora sim pelos Emirados Árabes Unidos, não é isso, Nina? Exatamente, professor. Acabamos de ouvir a cantora Arlo com a música Baraweza Qualbek, representando os Emirados Árabes Unidos, que se consolidaram como o principal destino das exportações estadunidenses no Oriente Médio, ao mesmo tempo em que investimentos bilaterais bilionários têm fortalecido os laços econômicos entre os dois países. Globalizando. Fique por dentro. O Brasil adota uma postura de equilíbrio estratégico e multilateralismo, buscando manter relações com ambos os polos sem alinhamento automático a nenhum deles. No BRICS, o Brasil tem uma atuação estratégica, tratando o bloco como instrumento de cooperação, buscando fortalecer a cooperação do Sul Global para uma governança mais inclusiva e sustentável. Globalizando Entrevista. Estamos conversando com o professor Eduardo Oliveira no programa de hoje e é um tema super importante. Aliás, quero mandar um abraço pra galera que nos acompanha nesse primeiro fim de semana de férias, quem está acompanhando a gente em Salinas, em Bragança, Juruteua, quem nos acompanha em Castanhal, também a galera que está em Benevides, São Caetano de Odivelas, Vigia de Nazaré. Você está aqui no programa Globalizando. Estamos discutindo hoje sobre essa ascensão da China no mundo e o certo enfraquecimento dos Estados Unidos na hegemonia no mundo contemporâneo. Professor Eduardo, a Carla Pereira, ele pergunta o seguinte no Instagram: a aproximação entre China e Rússia, que foi intensificada após a guerra na Ucrânia, está acelerando a formação de uma ordem internacional multipolar, ou será que caminhamos para uma nova divisão do mundo em grandes blocos geopolíticos rivais? Bom, Carla, obrigado pela pergunta. E assim, eu diria que a invasão, na verdade, Rússia à Ucrânia foi um ponto de partida muito grande e acelerar o processo de desdolarização. Até porque os Estados Unidos tentaram tirar o poder financeiro da Rússia, isolando do sistema SWIFT. O bloqueio, né? O bloqueio. E isso acabou saindo pela culatra porque a Rússia começou a comercializar muito mais em yuan e rublo também do que em dólar, né? Então, tudo isso saiu do sistema do Banco Mundial e do FMI e todo o processo de colonialidade que vive, né, a partir dele nessa dependência. Então eu diria que todo esse contexto fortaleceu muito o Sul Global, fortaleceu muito organizações como os próprios BRICS, justamente por ampliar essa possibilidade de parceria econômica e estratégica fora de um contexto colonialista que os Estados Unidos ainda tentam impor no mundo todo. E sem contar o fato que talvez os BRICS, eles não se estabelecem como um grupo de segurança, nem diretamente um bloco econômico no sentido do Mercosul, União Europeia, mas é um bloco que tenta ser um bloco que tem uma perspectiva econômica, mas que não se estabelece como uma fronteira territorial. Não é isso, Soraya? Isso mesmo, professor. Acredito que essa questão da desdolarização trazendo mais para a economia e também para a sala de aula, a gente pode falar sobre o teórico Robert Gilpin, que diz que uma hegemonia política só é consolidada a partir de uma hegemonia econômica. Então a gente vê que é isso que a desdolarização ela traz, né? Esse enfraquecimento dos Estados Unidos. E aí, Eduardo, eu estava num simpósio, fiquei muito feliz, fui convidado pela USP, pela UNILA, para fazer parte do primeiro simpósio dos BRICS+, e a minha participação foi numa mesa sobre desdolarização. E você falou uma coisa que eu queria que tu comentasse um pouco mais, de que forma toda essa mexida no financiamento, nos meios de pagamento, pode influenciar no enfraquecimento dos Estados Unidos? Bom, na verdade, a maioria dos métodos de pagamento que nós utilizamos no mundo todo
mundo dependem do sistema de pagamento dos Estados Unidos. Então, as bandeiras dos cartões de crédito, tudo perfeito. Isso são dos Estados Unidos. Tanto que uma das formas que os Estados Unidos tentaram influenciar aqui no Brasil foi tirando a possibilidade de ministros do Supremo pagarem e utilizarem essas bandeiras desses cartões, né? Então, se nós temos uma alternativa para sair do que a Susan Strange chamou de poder estrutural, né, a gente consegue, primeiro, diversificar a nossa parceria, e lembrando que as transações econômicas e financeiras, elas também são transações diplomáticas. Exato. Então, Exato. A gente diversifica, a gente consegue trazer mais ganhos para o nosso país, sendo diplomático, mas principalmente através de chefes do executivo que sejam pragmáticos nesse contexto. Muito bem, olha só, a nossa viagem musical, ela tem caminhado por países que são mais próximos dos Estados Unidos e mais próximos da China. Nós já acompanhamos Israel, Argentina e Emirados Árabes Unidos do lado dos Estados Unidos, Coreia do Norte, Rússia do lado da China. Vamos empatar esse jogo agora, Soraya Pinheiro. Agora nossa viagem musical vai passar pela África do Sul, e a relação entre o país e a China constitui um dos eixos políticos mais relevantes do continente africano. A África do Sul destaca-se como um dos principais parceiros comerciais e estratégicos de Pequim na região, desempenhando um papel fundamental no fortalecimento dos laços econômicos e políticos entre a China e o continente africano. E para representar a África do Sul, ouviremos a cantora Tyla com a música Safer. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical, olha, sensacional essa música da África do Sul, não é isso, Soraya? Isso mesmo, professor. Acabamos de ouvir a cantora Tyla com a música Safer. Uma das principais parcerias entre a África do Sul e a China foi o acordo estratégico para a revisão e flexibilização de exigências sobre produtos cítricos, possibilitando reduzir os custos para produtores e exportadores, beneficiando ambos os lados. Globalizando Entrevista. Nosso programa hoje está tratando dessa disputa hegemônica no mundo, a ascensão da China, a decadência dos Estados Unidos. Será que é isso mesmo? Quais são os cenários possíveis? A gente está conversando com o professor Eduardo Oliveira sobre isso. No primeiro bloco, tivemos a pergunta do calouro. E agora, a pergunta do internacionalista, nesse caso, da internacionalista. Vamos acompanhar. Oi, pessoal, tudo bom? Aqui é a Carol Nascimento, sou internacionalista formada pela UNAMA. E eu tenho uma pergunta para o programa de hoje. Eu queria saber, diante de toda essa ascensão econômica da China e dos debates sobre desdolarização, quais são os principais obstáculos que ainda hoje impedem Pequim de substituir Washington como principal potência global? Bom, eu diria que um dos principais obstáculos seria essa falta de conversibilidade das moedas alternativas. Sim, né? Perfeito. Então é muito difícil sair de um poder estrutural que está consolidado há muito tempo. Tudo se paga em dólar, né? Então, mesmo que nós tenhamos o crescimento de moedas bastante forte, e eu quero deixar muito claro que existem discursos que trazem que criptomoedas seriam as alternativas. Só que isso, na verdade, aprofundaria ainda mais um processo de dependência. Até porque é um número limitado e você vai ter uma corrida contra isso, a inflação disso vai ser muito forte. Exatamente, não tem lastreio, não tem como rastrear os processos de conversão. Então, eu diria que um dos principais problemas é esse. Os Estados Unidos tentando usar a arma das sanções o tempo todo, e isso mostra que os Estados Unidos está cada vez mais desesperado porque percebe que é iminente a sua decaída econômica, de controle do sistema de pagamento internacional, mas é necessário que esses arranjos de concertação como os BRICS, e foi muito simbólica o lançamento da moeda específica dos BRICS, né? Sim. Porque além de ser um controle financeiro, é um controle também discursivo. Sim, de narrativa. Né? Exatamente. Claro, então, quando a gente tenta utilizar o dólar, inclusive no Paraguai, que é uma moeda corrente lá, entendeu? Isso perpetua dentro da América Latina um processo de instabilidade muito grande pela volatilidade dessa moeda. O fato, né, Enzo, que mexer com moedas, meios de pagamentos, mexe também com a estrutura de segurança dos países, né? Isso mesmo, professor. O dólar, a única nação que consegue emitir essa moeda é justamente os Estados Unidos. Então, nações que têm a sua moeda principal como dólar e não a moeda própria, né, como o próprio Eduardo comentou, mas também países como o Equador, por exemplo, eles são muito dependentes da estratégia política e financeira dos Estados Unidos. Exato. Então, é muito importante que os países da periferia do sistema internacional e do sul global tenham alguma estratégia para se desvencilhar dessa dependência que pode ser usada como uma arma, uma guerra econômica. Muito bem,
Inclusive, quem fez a pergunta, a internacionalista Carol Nascimento, o TCC dela é sobre exatamente essa ascensão da China já dos anos 80. O TCC muito bom, que você pode encontrar inclusive na biblioteca da UNAMA Alcindo Cassella. 7ª etapa da viagem musical, vamos para um aliado fortíssimo dos Estados Unidos contemporaneamente, que é El Salvador, não é isso, Nina? Isso mesmo, professor. A relação bilateral entre El Salvador e os Estados Unidos, ela é marcada por uma interdependência socioeconômica. Nesse contexto, a migração de salvadorenhos para os Estados Unidos influência das relações sociais, econômicas e culturais entre os dois países. Para representar El Salvador, ouviremos a música Segundo o Primeiro Amor, da cantora Ana Lu Dada. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical que passou pelo El Salvador, não é isso, Nina? Exatamente, professor. Acabamos de ouvir Segundo o Primeiro Amor, da cantora Ana Lu Dada, representando El Salvador, onde seu alinhamento histórico com os Estados Unidos vem melhorado drasticamente por conta da proximidade do Trump e Bukele. Globalizando apresenta Site Internacional da Amazônia. Nosso projeto de extensão em forma de site, o Site Internacional da Amazônia também está fazendo 13 anos, tem produção de altíssima qualidade e eu quero dizer para você que se você acompanhar essas produções, fica por dentro totalmente do que acontece no mundo. Para falar do Site Internacional da Amazônia, estou recebendo aqui Isabelle Gama. Bom dia, Isabelle. Bom dia, professor Mário Tito, bom dia, professor Eduardo e a todos na mesa e bom dia a você, ouvinte do programa Globalizando na Rádio UNAMA. Isabelle, nós temos muita produção e produção de qualidade. O carro-chefe do site é sempre os artigos produzidos pelos alunos. Fale pra gente. Isso mesmo, o Internacional da Amazônia traz artigos acessíveis e atualizados, discutindo temas muito relevantes da nossa região e do cenário internacional. Então aproveito para compartilhar a programação de publicação desta semana. Na segunda-feira, 6 de julho, teremos o artigo A Ascensão da China e o Enfraquecimento dos Estados Unidos no Mundo Contemporâneo, escrito pelas acadêmicas do 3º semestre de Relações Internacionais da UNAMA, Júlia Pimenta e Yasmin Cavalcante. Já na quarta-feira, 8 de julho, o acadêmico Enzo Santos, do 5º semestre de Relações Internacionais da UNAMA, escreverá sobre ajuda internacional em situações de desastre, o caso da Venezuela. Por fim, na sexta-feira, 10 de julho, o tema será Chocolateria Paraense, entre sabores e oportunidades, escrito pela acadêmica do 5º semestre de Relações Internacionais da UNAMA, Gabriela Vaz. Legal, olha só, e é muita qualidade. Eu tô olhando aqui para o nosso site, tem muito quadro maravilhoso. O que é que você destaca? Temos vários quadros super interessante. Um dos meus preferidos, o quadro Resenhas, que analisa filmes e séries sobre a ótica de relações internacionais, aproximando cultura e conhecimento acadêmico. Temos o Dume Informado no nosso Instagram, que traz de forma rápida e prática as principais notícias do mundo. Ele é perfeito para quem tem a rotina corrida e precisa se manter sempre atualizado. Temos também artigos especiais, que tratam de temas como Amazônia, guerra e teorias de relações internacionais. Então fala pra gente como é que se faz para chegar a todo esse conteúdo. Fiquem atentos ao site e às nossas redes sociais para não perder nenhuma publicação. Você pode acompanhar o nosso Instagram em X para as nossas postagens em @interdamazônia_ e o site Internacional da Amazônia em www.internacionaldamazoniacoms.com para conferir os artigos completos. Então, já fica o convite a todos para acessarem o nosso site e conhecer os textos e análise que produzimos. Isabelle Gama, muito obrigado pela sua participação no Globalizando. Obrigada, um ótimo programa a todos. Globalizando Entrevista. Estamos com o professor Eduardo Oliveira aqui no programa Globalizando de hoje, falando de ascensão da China e o certo enfraquecimento dos Estados Unidos sob a ótica da hegemonia internacional. E tem uma pergunta, professor Eduardo, da Tereza Dias, no Twitter. Uma das críticas de diversos autores é que o Ocidente frequentemente interpreta a ascensão chinesa por meio de lentes ideológicas históricas próprias. Até que ponto essa visão dificulta uma compreensão mais objetiva da China contemporânea? Bom, professor, na verdade, é o que a gente chama de etnocentrismo geopolítico, né? Na verdade, a gente busca utilizar experiências passadas e discursos bastante enviesados para justificar retirar uma parceria estratégica como é a parceria entre Brasil e China. E assim, uma das principais táticas que os Estados Unidos vem empregando durante todo esse processo é a demonização do inimigo. Sim, sem dúvida. É dizer que o teu inimigo, através de discursos, ele é o mal e que eu sou o melhor, o salvador da pátria. Não é à toa que o Trump se coloca como
como Jesus Cristo, exato, né? Coloca assim, Salvador, né? Exatamente, o Salvador da pátria. E uma das formas é o que eu havia dito anteriormente. Na verdade, é um discurso que diz que a ajuda que a China distribui aí, principalmente em relação à infraestrutura, que eles chamam de armadilha da dívida, na verdade são essas notícias enviesadas, porque o Sul Global demanda de infraestrutura para sua sobrevivência e tentar tirar essa dependência grande que tem do Ocidente, não só dos Estados Unidos. Até porque eles veem, e isso é um absurdo porque a China não cresceu do dia para a noite, como se esse boom que a China teve fosse um crescimento agressivo. É agressivo até que ponto? Porque reverbera na forma como os Estados Unidos controlam aquilo que ele chama de quintal. Exato. Então, toda vez que a China tem parceria, inclusive paradiplomática com o Brasil, buscou ajuda humanitária para a Venezuela, tudo isso é uma forma que os Estados Unidos utilizam para, inclusive, cometer ingerência na política brasileira, como foi o caso da família Bolsonaro. Uma questão de demonização, uma questão de narrativa, uma questão de trazer as coisas de maneira a criar a ideia do ruim. Isso, para nós de relações internacionais, é fundamental estudar, né, Eduardo? Na verdade, é uma das áreas que eu mais gosto de estudar, professor, porque até que ponto os discursos políticos eles são mediatizados em WhatsApp, até que ponto a política é feita por WhatsApp agora, né? Utiliza essas tecnologias como fonte de informações que não tem credibilidade nenhuma e que utilizam o conceito da manada, né? Eu escuto e vou passando por aí sem nenhum tipo de verificação da informação. É isso mesmo, é uma das coisas que eu mais dissemino de discussão com meus alunos é tentar entender que existe uma relação direta entre psicologia política, entre a questão de mediatização e digitalidade do mundo e relações internacionais. Quem quiser crescer, vá por aí, exatamente. Enzo de Luca, agora vamos para a última etapa da viagem musical, chegamos de volta em casa. Isso mesmo, professor. A playlist de hoje passou por aliados muito importantes geopoliticamente falando dos Estados Unidos e da China. Passamos por Israel, passamos por Argentina, Emirados Árabes Unidos, El Salvador, sendo os principais parceiros dos Estados Unidos, e também passamos por Coreia do Norte, Rússia e África do Sul, que são os principais parceiros da China. O Brasil, que é para onde voltamos agora, sempre manteve um equilíbrio entre esses dois países. A inserção internacional do Brasil compreende um equilíbrio pragmático entre China e Estados Unidos. Enquanto a potência asiática exerce centralidade como principal parceiro comercial de commodities, a nação norte-americana detém influência histórica nas relações diplomáticas nacionais. Para representar o Brasil, ouviremos a música Mona Lisa do cantor Jorge Versilo. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. De volta para casa com música de qualidade no programa Globalizando de hoje. Acabamos de ouvir a música Mona Lisa do cantor Jorge Versilo. O Brasil gerencia o grande volume de investimento dos Estados Unidos e um intenso fluxo exportador para a China. Essa dinâmica exige da diplomacia nacional a busca por ganhos econômicos sem comprometer parcerias estratégicas tradicionais. E este foi o programa Globalizando de hoje, 1º do mês de julho, estamos de férias e você pode aproveitar bem ficando por dentro do que acontece no mundo. Eu sou o professor Mário Tito Almeida, você pode também mandar sugestões de temas pra gente através do e-mail, programaglobalizando@gmail.com. Agradeço muito a presença do nosso convidado, o professor Eduardo Oliveira. Muito obrigado, Eduardo. Eu que agradeço, professor, pela oportunidade. É muito bom sempre estar aqui e dizer que relações internacionais não entra de férias, né? Então eu agradeço o convite, agradeço o programa Globalizando. E vão ter muitos temas importantes no segundo semestre, tem muita coisa para conversar aqui. Quero agradecer a quem fez perguntas ao programa de hoje: Carlos Luciana, Wanderson Lemo, Carla Pereira, Tereza Dia, Carol Nascimento e Ana Lu Sarmento. Na locução de hoje esteve Soraya Pinheiro, que faz parte da equipe da playlist. Obrigado, Soraya. Muito obrigada, professor. Obrigada a você, ouvinte, que nos acompanhou nessa linda manhã de sábado. Quero lembrar também você de acompanhar o nosso próximo tema da rádio, Chocolateria Paraense, entre sabores e oportunidades. Vai ser um programa delicioso aqui neste mesmo canal, às 9 da manhã no próximo sábado. Quero agradecer a Enzo de Luca, que é membro da equipe de conteúdo. Obrigado, Enzo. Eu que agradeço, professor. Agradeço também ao nosso convidado Eduardo, aos nossos ouvintes por nos acompanhar no nosso primeiro programa de julho, e também aproveito para lembrá-los de nos acompanhar no Twitter, @pglobalizando, no Instagram e no Threads também, @pglobalizando.
SP Globalizando. Agradeço a Nina Fernandes, que é líder da equipe de Breaking Live. Obrigado, Nina. Obrigada, professores, pela conversa que a gente teve hoje. Muito obrigado, caro ouvinte, por acompanhar a gente em mais um sábado. Caso você tenha perdido o nosso programa de hoje ou você só queira escutar novamente, o programa Globalizando ficará disponível a partir de terça-feira em formato de podcast no nosso YouTube, Spotify, Deezer e Apple Podcasts, todos sendo Programa Globalizando. Quero agradecer, a direção de estúdio hoje foi de Jacó Saragá. No cronômetro esteve Raíssa Santos, muito obrigado. E na transmissão da live esteve Ana Lu Sarmento. Este programa também foi produzido pelo coordenador executivo Eduardo Oliveira, na gestão de liderança Carol Matsura, nas orientações Vitória Magno, Alana Oliveira, na playlist Maria Clara Barata, Vitória Santos, Soraya Pinheiro, Laura Coelho e Miguel Cabral. No Globalizando News, Maria Luísa Garcia, Yasmin Cavalcante, Maria Eduarda Feitosa, Fernanda Carvalho. Nas mídias, Rita Polar, Emi Vilas Boas e Mayumi Feitosa, Camila Barros, João Fialho, Iago Melo, Heitor Amorim, Ana Lu Sarmento e Alice Santos. Nas externas, Ana Clara Duarte, Lara Rabelo, Eduarda Aisha, Gabriel Reis, Tayla Amaral, Isabelle Gouveia e Felipe Ranieri. Nas entrevistas, Krigo Lutemeyer, Luciano Trindade, Felipe Leão, Malu Andrade e Arthur Ripardo. No conteúdo, Brenda Macedo, Daiane Duarte, João Caio Cunha. No roteiro, Eduarda Miranda e Yasmin Campos, Isabela Soares e Lara Carvalho. Na revisão, Letícia Costa, Maiara Batalha, Yasmin Ribeiro e José Cherny. No arquivo Documentação e Relatórios, Daiane Silva, Suane Rocha, Luísa Costa e Nicole Santos. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Operação de áudio foi de Heraldo Cruz. A apresentação foi minha professora Mário Tito Almeida e a direção geral da professora Betânia Fidalgo, reitora da UNAMA, Rádio Nama FM 105.5, o som internacional da Amazônia. Tchau, pessoal! Você acompanhou o Globalizando, uma produção do curso de Relações Internacionais da UNAMA.